Olha, eu aqui de novo, gente. A gente teve um dia bem produtivo até aqui, várias pessoas trazendo contribuições aí muito importantes sobre as questões ligadas à saúde da população trans. E aí, antes de chamar a próxima mesa e última do dia de hoje, eu não posso deixar de agradecer ao Hotel Meliá, que está fornecendo para a gente o espaço, a hospedagem aqui também para as pessoas da equipe nesses dias de congresso. Não posso deixar de agradecer também ao Centro de Convivência Edley, que está patrocinando o evento e possibilitando assim que a gente pague as pessoas trans que estão trabalhando aqui no evento com a gente. E a Unides, que está nos apoiando aí institucionalmente também com esse evento. Então, é o primeiro festival, o primeiro congresso de saúde trans da Casa Chama. E aí eu vou passar aqui para a Pisci Bruja, que já é a carinha conhecida, mediadora oficial do congresso, e para mediar essa mesa com o Léo Paulino e o Godoy. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês, por vocês terem topado. Eu agradeço de verdade em nome da Casa Chama. E agora eu ouvi vocês um pouquinho. Olá, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Pisci. Vou fazer uma breve apresentaçãozinha e um comentário, e aí vocês trazem as experiências de vocês, tá bom? A gente está aqui com o Léo Paulino, né, que é bacharel em Direito e Administração de Empresas, ativista de direitos humanos com ênfase em transgeneridades, ativista de PCD e idosos e assessor da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente. E a gente também está com o Godoy, que é autor do livro A Proteção Jurídica da Criança e do Adolescente Transgênero, mestre em Direito Civil pela USP, pós-graduado em Direito Processual Civil da Escola Paulista de Magistratura, bacharel em Direito pela PUC Campinas, pesquisador nas áreas do direito LGBTQIA+, e direitos das famílias. Muito obrigada pela sua presença também. Eu estava aqui pensando que, assim, quando a gente fala sobre direitos, em especial direitos da população trans, a gente está pensando em várias articulações também no âmbito do Estado, né? E isso é interessante, por um lado, porque rompe com uma ficção filosófica de que o Estado é uma entidade superior aos indivíduos, né? E move a gente para pensar ou para se debruçar sobre as suas amplas redes de conexões entre indivíduos com diferentes papéis, diferentes poderes, enfim. Acho que é pensar o Estado muito mais como um processo de disputa e de construção, né, com seus repertórios, seus rituais, suas rotinas, né, e com mecanismos de fixação de si mesmo. Que reverbera uma série de materialidades no nosso cotidiano, né? E daí eu acho que seria interessante se vocês trouxessem um pouco dos direitos adquiridos, né? E discutissem também sobre essas questões de disputa moral, ideológica, enfim, né? E eu também queria que vocês comentassem como vocês percebem, e se vocês percebem se há limitações quando a gente promove muito mais transformações no âmbito do Estado, no âmbito legal, e menos no âmbito cultural, né, de revoluções culturais, assim, porque, sei lá, às vezes você muda um presidente e tudo muda, entendeu? Você revoga uma lei, por exemplo. Então, como vocês percebem essas questões? Boa tarde, né? Boa tarde a todos, todas e todes. E foi muito interessante que você realmente está pensando em fazer um apanhado dessa evolução histórica e como ela se dá. Justamente isso que eu venho fazendo nas últimas palestras, porque é necessário que as pessoas entendam como isso tem aparecido, entre aspas, né? Mas como isso tem sido conquistado através da luta de uma população que não arreda o pé dos seus direitos, nem que morra para defendê-los.
isso é uma verdade, nós morremos atrás de nossos direitos. E tantas tandaras e tanta gente que já foi. Então, eu quero agradecer também às que vieram antes de mim, os que vieram antes de mim, e agora eu estar podendo aqui discutir essa questão de direitos adquiridos. Então, vamos lá. A gente tem a Constituição de 1988, e que ela fala da dignidade da pessoa humana. Mas, para que a gente conquistasse essa Constituição, foi necessário ter uma ditadura. E, nessa ditadura, as pessoas conseguiram enxergar, porque sofreram na pele, o quanto é ruim não ter direitos. Então, essa ditadura que durou até 85, começa-se a pensar em direitos, né, quando termina a ditadura em 85, e vai se terminar, materializar esse pensamento na Constituição de 88. E, para nossa gratidão eterna, um princípio basilar é a dignidade da pessoa humana, porque se ela não estivesse ali, poderia ser que nada disso tivesse sido conquistado. Aí nós vamos lá, você tem a dignidade da pessoa humana. E em 88, né, vamos pensar, porque eu tenho que bater nessa tecla. Em 1988, você percebe que tem a dignidade da pessoa humana, e as pessoas começam a ter direito. A maioria de todos os direitos que estão ali naquela Constituição são para pessoas cis, brancas, católicas, religiosas, num termo, eu falo católicas, porque a gente tem que lembrar que o nosso país já teve uma religião oficial, e essa religião oficial moldou muitos dos direitos que estão lá dentro da Constituição. Então, nós temos esses direitos voltados a essa população, e somente, e a gente continua brigando, né, que antes dessa Constituição teve Operação Tarântula, Operação Riquete, e elas poderiam ser realizadas, e o pessoal não ia achar nada estranho, porque você nem reconhecia a população LGBT como ser humano. Nós ainda precisamos ser reconhecidos como seres humanos. Nós, população trans. População trans ainda está num vácuo, assim, num limbo jurídico, de que ela tem menos direito do que um pet, né? Pet tem uma lei lá que protege os pets e tal, e etc. E nós conseguimos agora ter uma lei que criminalize a LGBTfobia, graças ao nosso querido Pauliotti, que defendeu com garras. Sou, assim, agradecido ao extremo ao Pauliotti, que conseguiu mostrar para o STF que é uma omissão do Poder Legislativo e que esse direito deveria ser equiparado ao racismo pelo fato de ser um tipo de racismo social, você excluir pessoas LGBTs. Ok, mas vamos lá. Eu já pulei para a parte boa, né? Vamos lembrá-la. A Constituição é de 88. O primeiro direito que nós conseguimos, depois da Constituição de 88, foi em 2009. Quanto tempo demora? Né? Eu nem gosto de ficar... 2009. Em 2009... por uma ação movida pelo PT, foi pelo PT. Na época, não foi pelo PT. Em 2009, por uma ação movida contra o Estado brasileiro, quem estava no poder era o PT, em 2009, né? Nós conseguimos que o Estado reconhecesse nosso direito à saúde. Que interessante. Até então, esse direito não era um direito adquirido. Então, em 2009, contra o PT, nós temos o direito à saúde. Em 2011, o Estado de São Paulo constrói o seu primeiro ambulatório TT aqui na Santa Cruz, que é onde foi acolhido, né, seria ambulatório de saúde integral para a população transexual e travesti. Só tinham as travestis e as mulheres trans. Os homens trans estavam fora dessa normativa. Então,
Em 2013, constrói-se outra normativa, né, dentro do SUS, para que as pessoas, que os homens trans fossem acolhidos dentro dessa normativa. Vamos ter que lembrar agora só um pouquinho assim, né? Em 2011, nós também tivemos o casamento homoafetivo. Aí o pessoal pergunta para mim o que eu estou falando do casamento homoafetivo, se eu estou falando de direitos trans. Acontece que existem trans lésbicas, existem homens trans gays. E esse casamento homoafetivo se refere justamente a ele, porque não é casamento pelo sexo, é casamento de acordo com o gênero. Ninguém está aqui discutindo o sexo de ninguém, até porque a gente está todo mundo vestido aqui, né? Se estivesse pelado, a gente podia discutir o sexo de alguém, mas não tem. Então, casamento homoafetivo se refere a duas pessoas com o mesmo gênero. E ainda a maioria se refere ainda a casamento de pessoas do mesmo sexo. Não exatamente, não somente dessa forma, né? Em 2016, gente, eu queria contar isso para vocês, né? Em 2015, a gente começa aqui no Brasil inteiro a fazer as reuniões, os congressos de direitos humanos, direitos LGBT, direito da pessoa humana, da criança e adolescente, direito dos idosos. O país inteiro começa a se preparar para o Congresso Natural de o Congresso Nacional de Direitos Humanos em Brasília. Esse congresso era de extrema importância, porque o Estado, né, o Estadão, ele, com base no que fosse reconhecido como necessidade de direitos, para cada uma dessas populações, iria fazer leis que se adequassem ou melhorassem a vida dessas populações. Foi o último congresso realizado no país, porque, né, o Temer acabou com tudo, né, acabou até com o Ministério dos Direitos Humanos. Foi. Então, vamos lá. Nesse congresso, em 2016, a Dilma, eu também estava lá, tá, gente? Então, eu estava lá enquanto delegado de direitos humanos e delegado de direitos humanos LGBT. Nesse congresso, a Dilma apareceu, né, e ela, depois de uma reivindicação muito grande, porque a gente é militante, né, a gente é ativista, a gente grita mesmo, a gente quer, e a gente gritou, esperneou, desmaiou, e conseguimos uma audiência com a Dilma. E nessa audiência foi mostrado a Dilma a dificuldade que é uma pessoa trans se reconhecer no gênero simetricamente oposto ao que ela foi designado, né? Então, chegar aqui, olhava para mim, olhava para ele e falava no feminino, essas coisas que a gente já está acostumado. E a Dilma ficou espantada. Eu vou falar isso porque é verdade, gente, vocês não sabem, mas se foi. Ela ficou assustada, porque ela achava que esse tipo de probleminha se resolvesse administrativamente, que você fosse no cartório e mudasse seu nome. Então, quando a gente viu essa reação da Dilma, a gente já pensou, meu Deus, vai sair uma lei, a gente já ficou tudo, né? E, realmente, ela fez, na atribuição do poder que lhe cabe, ela soltou o decreto 8727. Esse decreto foi extremamente importante para tudo que nós conquistamos até hoje. Então, a Dilma fez o que, desde 1500, ninguém fez até agora, né? Dá um reconhecimento de que o nome social deveria aparecer em todos os documentos oficiais do Estado. E isso é RG, CPF, título, reservista, todos os documentos federais deveriam ter espaço para o RG, para o nome social. Isso foi em 2016. Vejam como isso favoreceu, quer dizer, também ajudou para, em 2018, o STF falar que a gente tem direito de retificar nome e gênero dentro dos cartórios, né? Então, esse passo que a Dilma deu ajudou a tomada de decisão do STF, e que eu já tinha falado com umas pessoas que
lá, né, que conhece o pessoalzinho lá dentro, que dizia que a Carmen Lúcia já estava muito favorável, muito. Então, a gente ficou emocionado, né? Então, tá, gente, em 2018 foi isso. E eu quero lembrar que, desde 2009 até esse 2018 aí, teve pequenas ações feitas dentro dos estados da federação, que foi dando direito para as pessoas trans dentro do seu próprio estado. Direito ao nome social nas escolas, e isso tudo aí foi estatal. Então, cada estado, e sempre vem aqui do estado de São Paulo. São Paulo começa a fazer as coisas e os outros começam a tentar achar um jeito de implementar nos seus estados. Então, nós temos várias normativas que dão direito ao nome social dentro dos estados e essa federal nos documentos. Mas, veja bem, essas normativas, elas nunca se atentam que 90% dos pais de pessoas trans não aceitam. Não aceitam essa pessoa trans e quer converter essa pessoa trans. E eu falo 90% porque se 90% das mulheres transexuais e travestis estão na prostituição, os pais delas foram que não aceitaram. Okay? Então, é só ligar uma coisa na outra. Então, se essas 90% dos pais não aceitam, como é que eu vou ter que pedir autorização para o pai e para a mãe para eu ter, dentro do meu registro na escola, direito ao nome social? Sabe? Eu fico pensando nessa criança, essa criança deve até apanhar se falar de nome social, porque também não é uma coisa que não aconteça. A gente sabe que as pessoas trans fogem de casa por causa das surras, da violação de direitos, da agressividade dos pais, etc., etc. Então, vamos entender aí. Nós temos o direito, até 2018, à retificação. Em 2021, que foi esse ano, né, teve em 2020, que foi a lei do racismo, não foi isso? 2020? Foi 2019? 2019, nós tivemos a lei, não, o STF, não tem nada de lei. Gente, esquece lei. O nosso executivo nunca fez nada, ou, quer dizer, o legislativo nunca fez nenhuma lei que favorecesse LGBTs. De jeito nenhum. Então, esquece lei. Tudo que foi conquistado ou foi pelo STF ou foi pelo Executivo. No caso, a Dilma no Executivo, no caso, o Alckmin, aqui em São Paulo, que fez o ambulatório TT. Então, é sempre o Legislativo não faz. Por isso que ainda vamos esperar a Érica Hilton e a Malunguinho fazer bom, né, fazer uma boa administração para nos dar, no Legislativo, alguma lei que nos ajude em direito. Então, nós temos a equiparação em 2019, a lei de racismo. E outra coisa, esse diálogo, a gente tem que pontuar isso. As pessoas pretas e pardas, né, porque tem gente que gosta de se reconhecer como parda. Bom, essas pessoas, elas levantaram a problemática de terem colocado LGBT dentro do racismo. Eu conheço essa problemática, todo mundo conhece essa problemática, porque são duas lutas diferentes. Mas o Pauliotti, ele colocou dentro da peça uma observação muito boa, que ele fala assim, que seja utilizada a lei de racismo até que seja confeccionada uma lei que falasse só sobre LGBTs. Então, é assim, nós não estamos nos apoderando, os LGBTs não estão se apoderando da lei de racismo, que é um debate importantíssimo para pegar a sua lei, né? E sim, estamos utilizando para forçar o legislativo a confeccionar uma lei para LGBTs, e com todos os detalhes que tem na lei de racismo. Eles estão ferrados, né? Porque o STF citou parte por parte que deve ser apontada. Né? Foi maravilhoso. Né? Foi. E em 2021, agora, gente, 2021, o Gilmar Mendes, numa liminar, ele dá o direito às pessoas trans fazerem exames de acordo com o gênero percebido. E eu levanto uma problemática aí nessa liminar.
porque nem todo mundo está com o gênero reconhecido no seu documento. Então, se for pensar nisso, por exemplo, eu estou no gênero masculino. Então, se eu vou fazer exame de ginecologia, não posso, porque está lá que eu sou do gênero masculino. Então, essa problemática foi... Eu levanto sempre, né, essas problemáticas. Porque os caras são cis, aí eles acham que tudo é só mudar daqui para ali que está tudo resolvido. E não é. Não é. Tem que estar atento que várias pessoas já mudaram o registro para o gênero que se percebe e pessoas que não mudaram o registro. Então, aí essas especificidades ficam bem difíceis, né? Você tem que observar isso, e eles não observaram. Mas teve uma coisa que eu gostei muito nessa liminar, que é a ficha do nascituro. Acontecia o seguinte, eu estava até fazendo fala sobre isso. Acontecia o seguinte, que a pessoa grávida ia lá, o parturiente, a parturiente, e quando o bebê nascia, colocava-se nessa ficha como a mãe que fez o parto, entendeu? Então, se um homem trans tivesse um bebê, ele ia ficar como mãe do bebê. Então, essa discussão, a gente já... por exemplo, um casal trans, né? Um casal de uma mulher trans e um menino trans, que ele engravide. Aí, ele fica como mãe e a menina fica como pai. Essa é uma loucura, né? Sem tamanho. E que faz com que a transfobia continue perpetuando os nossos corpos como se fossem apenas aparelhos de reprodução. Né? Não é verdade? Pensa nisso. Então, pronto, gente, a gente tem, até agora, quantos direitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 direitos que a gente conquistou. 7. E eu tenho uma coisa também para falar sobre vocês, sobre a lei de feminicídio. Você sabe dessa, não? A lei de feminicídio, quando ela foi proposta, ela contemplava as mulheres trans e as travestis. Essa lei foi proposta e ela estava, em seu teor, ela estava basicamente igual uma lei argentina, creio eu. Estava num seminário do IBCCAM e eu estava lá ouvindo uma senhora que foi presidente da OEA, acho que foi da OEA, e ela falou que a lei de feminicídio, ela estava como todas as leis, que falasse de violência, de assassinato do gênero feminino, pessoas do gênero feminino. Acontece que a Dilma estava nessa época no poder, e a Dilma foi vésperas, né? Foi 1 ano e pouco antes dela cair, né? Foi. Então, ela estava naquela briga para ter governabilidade, que é o termo que usaram. Ou melhor, a gente troca em miúdos, ela estava sendo chantageada, né? Ou você faz, ou a gente expulsa você daqui. Então, a bancada evangélica falou que essa lei só passaria se retirasse a palavra gênero, que eles têm um horror essa palavra, né? Não pode ser gênero alimentício, nada. Não pode ser, não pode. Inclusive, eles cortaram isso, né? Era a palavra gênero no Brasil inteiro que não podia ser nem tocada. Né? Vamos lá. Então, a bancada evangélica chantageou a Dilma para que retirasse a palavra gênero e colocasse a palavra sexo biológico. Inclusive, essa lei ficou sendo discutida em vários países, porque ela é uma aberração, né, jurídica. Não existe esse termo sexo biológico. Não existe, não tem. Só aqui no Brasil que tem esse. Bom, então é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente já conseguiu e o que a gente ainda tem que lutar para ainda conseguir, porque quando a gente pensa em direito trans, você tem que lembrar de tudo que você precisa fazer e que você não consegue, só porque você é trans. Né? Tem que mudar toda a normativa. Não é uma coisinha ou outra.
É conseguir adequar todas as normas nacionais à realidade de pessoas trans. Então, fica bem complexo isso. Então, a gente está aqui para lutar por isso, continua lutando, continua aqui batalhando e mostrando essa triste realidade, que é o que nós conquistamos até agora. Bom? Muito obrigado, gente. Fica à vontade. Nossa, muito obrigada. Eu anotei tudo. Quer o microfone? Tem vários problemas, irmão. Pedir sua ajuda com isso, Léo. O que acontece? Eu estou à frente aí do psicossocial da Casa Chama, então as demandas sempre aparecem assim, em relação a questões jurídicas, por exemplo. E aí, a gente está nessa semana com o caso de uma travesti, que é mãe biológica de uma criança recém-nascida com uma lésbica cisgênera. E aí ela foi ao cartório tentando registrar a criança e não consegue se registrar a criança como mãe biológica. E a juíza proibiu, inclusive, isso. A advogada cisgênera, que estava cuidando do caso, pediu um help, porque ela não sabe o que fazer. É uma aliada, que é a primeira vez, inclusive, que ela trabalha em alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando assim, perguntar quais são os caminhos, como que, se a gente tem alguma legislação nesse sentido, e quais são os caminhos possíveis para a gente trilhar em relação a essas questões que vão ficar cada vez mais corriqueiras. E quando são pessoas ali, um casal lésbico, por exemplo, né, que vão ser duas mães ou que vão ser dois pais, como que é isso? Que eu acho que com um casal transcentrado de uma travesti com um homem trans, talvez tenha uma facilidade maior na hora do registro ou não. Você pode escurecer isso para a gente? Então, o negócio é o seguinte, já tem essa possibilidade de ser registrado dois pais, duas mães, isso é uma coisa já até frequente, desde 2011, com a possibilidade da união homoafetiva, retira-se essa problemática, que seria uma certidão de nascimento, e colocar pai e mãe, e coloca-se dois pais ou duas mães. Isso está, né? Mas a transfobia institucional, acontece isso. E a gente tem aqui, a gente que é do direito, a gente sabe que juiz de primeira instância se acha maior do que ministro do STF. Por quê? Porque eles podem dar a sentença que eles quiserem e pautar com o argumento que ele tirou do limbo da mente dele, né? Porque juridicamente ele não tirou esse argumento, e ele pode fazer. Porque justamente ele se apoia na maioria dos cidadãos que não tem dinheiro para ir para uma segunda instância, né? Porque para ir para uma segunda instância você vai ter que calçar, sei lá, dar ainda uma taxa mínima. Se você não conseguir provar a gratuidade, né, da pessoa, você vai pagar uma taxa mínima. Mas, na segunda instância, todos esses processos caem. Tudo cai. A primeira coisa que tem que fazer, esse advogado ou essa advogada, quando fizer a argumentação dela, obrigatoriamente ela ter que colocar artigos da Constituição, argumentando, respaldando essa peça. Porque se ela não colocar a Constituição, vai cair, e isso não chega nem para a segunda instância, né? Não chega a ser discutido em segunda instância. Entendeu? Então, se na argumentação primária você coloca artigos da Constituição, tudo bonitinho, esse juizeco, essa juizinha, ela vai ter que responder em segunda instância, quer dizer, vai cair. Essa decisãozinha, ela cai. Oi? Na verdade, você não processa juiz, né? O desembargador, ele faz um acórdão que geralmente dá uma puxada de orelha na sentença que foi dada, sabe? Tipo, falando que essa pessoa deveria ter atentado, tipo, dizendo que ela não estudou, que ela deve ter comprado o diploma dela, essas coisas.
Então, assim, se chegou essa menina que é trans, ela tem direito, sim, a colocar-se como mãe biológica, e, inclusive, essa ficha, dependendo aí de quanto tempo faz que ela é mãe, essa ficha que foi dado o direito no dia 28 de junho, agora, né, foi no dia da visibilidade LGBT, dia 28 de junho, que o Gilmar deu essa liminar, essa ficha já vai sair como mãe e mãe, só que uma parturiente e a outra é mãe. Entendeu? Então, com essa ficha, já sai e vai pensar em atrás. Tem que fazer a segunda instância, tem que fazer. Tá? Não tem, e fala para a sua amiga, a advogada, que ela está começando agora, força na peruca dela, e é o seguinte, tem tempo para fazer isso, muito escasso. Ela já tem que estar fazendo isso. 15 dias, não é? 15 dias para fazer. Tá? É só isso, por enquanto. Não, uma outra opção que eu acho que é possível também é que eu não sei exatamente qual foi... Você sabe se ela chegou a entrar com um processo e aí a juíza negou? Porque uma opção também é que, normalmente, todo cartório de registro tem um juiz corregedor, que é um juiz que é responsável por aquele cartório especificamente. E aí, nesse caso, pode ser possível fazer uma reclamação administrativa mesmo, não é um processo judicial, e aí você faz isso diretamente para o juiz corregedor daquele cartório especificamente. Que aí... A gente pode conversar melhor depois. A gente pode conversar melhor depois, porque daí eu acho que seria um bom caso também ir direto no juiz responsável pelo cartório, ao invés de ficar recorrendo. Enfim, eu acho que tem que recorrer também, uma coisa não exclui a outra, mas, além de recorrer, eu acho que valeria a pena ir direto no juiz corregedor também. Contratado. Mas depois a gente pode conversar melhor sobre o caso também, para tentar ver exatamente qual é o cartório e tal. A gente pode tentar dar uma ajuda nesse sentido. Bom, gente, eu vou trazer um pouco para vocês um pouco mais de detalhes sobre as normativas que a gente tem, especificamente quais os direitos estão previstos, onde eles estão previstos, para vocês terem esse apoio de saber onde buscar isso, caso vocês tenham uma negativa ou algum problema nesse sentido. Mas, antes de entrar nesses detalhes especificamente, eu queria responder uma questão que a Pissi tinha colocado também, sobre se a gente se sente mais limitado no âmbito legal do que nas outras áreas. E isso eu acho que é um ponto muito importante da gente discutir também, partindo de uma coisa que o Léo comentou, que é o fato de que a gente não tem nenhuma lei LGBT aqui no país. E isso eu acho muito importante a gente ressaltar, porque o fato da gente ter alguma lei garantindo alguma coisa dá uma segurança de que a gente vai ter esse direito garantido por muito tempo e que a gente vai ter recursos para reclamar disso, uma segurança que outros instrumentos não dão para a gente. Então, por exemplo, o decreto que a Dilma fez, ou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ou uma resolução do Ministério da Saúde, esses documentos que não são oficialmente leis, eles têm um valor jurídico, eles garantem os direitos, mas vocês vão ver que tudo que eu falar aqui para vocês daqui para frente, desses direitos que a gente já tem garantidos, são direitos que não estão previstos em leis. Eles estão previstos em alguma coisa jurídica inferior à lei. E qual que é a grande preocupação que a gente tem a partir disso? Que a gente não tem essa segurança de que isso vai continuar existindo. Porque uma lei, por exemplo, a partir do momento que a gente aprova uma lei, se a gente tiver que revogar ela depois para tirar esse direito, a gente vai ter que propor uma nova lei para revogar essa lei vai ter que passar por todo o processo legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, sanção do presidente. Tudo isso que a gente faz para criar uma lei, esse processo que a gente ouve tanto por aí, é exatamente o mesmo processo que a gente precisa fazer para revogar uma lei também. Ou seja, é um processo difícil, é um processo que demanda política, então dá uma maior segurança de que a gente não vai ter uma lei revogada do dia para a noite. Ao contrário de um decreto, por exemplo. Porque um decreto é uma coisa que o presidente faz sozinho, ele vai lá, decreta, sai no Diário Oficial, começa a valer. Se amanhã o presidente muda de ideia, ele sozinho revoga o decreto, e o decreto não está mais valendo. Então, eu espero que continue esquecido.
Porque é isso, se o Bolsonaro quiser amanhã revogar todos os decretos, os poucos decretos que a gente tem garantindo direitos trans e LGBTs, ele faz isso em uma canetada, literalmente. Isso não vai para o legislativo, não vai ter discussão, não vai ter nada. E o mesmo vale para as questões do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde. Se amanhã ou depois a gente tem um governo mais atento do que esse que a gente tem agora a essas questões, o ministro da Saúde, se quiser, revoga todas as garantias que a gente tem, por exemplo, na questão da saúde para atendimento no SUS, de hormonioterapia, de cirurgias, etc. Isso, do dia para a noite, pode sumir também, porque não tem nenhuma lei prevendo isso expressamente. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que lutar muito, porque, por mais que a gente já tenha essas pequenas normas garantindo um direito ou outro, ainda é algo muito frágil, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque pode acabar do dia para a noite, assim. Não quero tocar terror em ninguém, mas é só para a gente entender a importância institucional mesmo da gente ter uma lei garantindo isso, para garantir que a gente não vai perder tão fácil. E aí eu acho que o problema que a gente tem na área do direito, quando a gente fala de direito LGBT e a questão trans especificamente, é essa falta de norma que a gente tem para todo lado. Ninguém fala sobre isso, a gente não tem nenhuma lei. Então, quando a gente pensa nos 3 poderes, que é o Estado como um todo, que deveria estar garantindo esses direitos para a gente, porque, como o Léo falou, o direito à saúde está na Constituição, o direito à igualdade está na Constituição, o direito à dignidade da pessoa humana está na Constituição. Todos esses direitos deveriam ser universais para todos, mas a gente sabe que, na prática, por todo esse preconceito institucional histórico que a gente precisa ir lutando direito por direito, um de cada vez, por mais que já esteja tudo lá na Constituição. E a gente percebe que tem uma inércia dos 3 poderes no Estado, nesse movimento de garantir esses direitos da população LGBT como um todo. Então, quando a gente pensa no legislativo, como a gente já disse, simplesmente não existe lei. A gente teve uma lei de criminalização da homofobia, que foi proposta pelo PT há muitos anos, assim, no início dos anos 2000. Foi uma lei que ficou anos ali e nem chegou aí para votação, ficou só enrolada ali no legislativo. Depois teve a questão, o Jean Willis, quando ele estava no Congresso, ele também fez, ele e a Érica Cocai, do PT, fizeram a proposta da Lei de Identidade de Gênero, que era uma lei específica. Oi? Isso. Uhum. Mas foi uma lei que ficou ali no limbo também, nem chegou aí para votação e acabou passando muito tempo, ela foi arquivada por falta de andamento. Então, a gente vê... Ela voltou? A chance é que vai rejeitar mesmo, né? E aí, quando a gente vê essas pequenas coisas, assim, os projetos que não andam, a questão do feminicídio, que o Léo falou também, esse movimento ativo para trocar uma palavrinha, simplesmente para tentar excluir as mulheres trans da questão do feminicídio também. Então, a gente vê que o legislativo nunca esteve preocupado com a questão LGBT, com a questão trans, e muito menos agora, nesse momento conservador que a gente vive, muito pior do que a gente tem visto nos últimos anos. A gente vê que, do Poder Executivo, a gente tem pouquíssimas políticas públicas que realmente partem do governo nesse sentido. A gente vai ter uma coisa ou outra também, mas não é o suficiente para toda a problemática que a gente tem, tão individual de cada um, de todas as bandeiras e cores do arco-íris todo. E o judiciário, que é onde a gente tem um pontinho de esperança, pelo menos é o que eu tenho, a gente percebe que o judiciário, o problema dele é que ele é muito lento, é muito devagar. A gente vai ter esses juízes de primeira instância fazendo o que eles querem, e são juízes preconceituosos, essa galera que, enfim, vive na cúpula deles ali, sem se preocupar com a realidade social, nem entende direito o que é a questão trans, o que são as questões LGBTQIAP+. Então, a gente vê que, nas instâncias mais baixas, é um movimento que não acontece, e até esse processo subir para a segunda instância, subir para o STF, ir para julgamento no STF, todos os ministros votarem, sem ninguém pedir vista no meio, a gente vai literalmente demorar no mínimo uns 10 anos aí para uma questão conseguir ser julgada, sendo muito positivo, assim. Esse vai ser o tempo que a gente vai conseguir para o STF se manifestar sobre o assunto, que é só aí que a gente realmente vai ter uma força que vai obrigar o país inteiro, que vai valer para todo mundo, que vai ser obrigatório seguir depois. Então, a gente vê isso, a gente não vê um movimento nenhum do legislativo, a gente vê muito pouco do executivo, e o que a gente vê do judiciário, a gente vê com 15 anos de atraso. Então, essa tripla omissão estatal mostra para a gente que a gente tem que confiar mais na sociedade civil mesmo. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem. Por mais que o judiciário esteja fazendo o papel dele, é um papel lento, é uma coisa muito devagar. Então, eu acho que
eventos como esse, movimentos e ONGs e associações, eu acho que esse choque que a gente está tendo da sociedade civil com as instituições é o que está garantindo os direitos que a gente tem atualmente. Assim, acho que isso já está bem claro faz muito tempo. E essa questão específica do direito, quando a gente traz a falta de lei, a falta de norma, só reflete toda essa história que a gente tem também de descaso com essas questões nos âmbitos públicos. E daí agora eu queria falar um pouco mais especificamente para vocês desses poucos direitos que a gente tem garantidos por decretos, resoluções, etc. Eu vou começar falando sobre uma portaria do Ministério da Saúde, já que a gente está aqui num congresso de direito, eu acho que essa portaria de saúde, direito à saúde, eu acho que essa portaria ela é a grande base assim de tudo que a gente tem na questão do atendimento à pessoa trans. Ela não é uma portaria específica de saúde trans, não é específica para LGBTs, mas é a portaria número 1820, de 2019, do Ministério da Saúde, que é uma portaria sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. O próprio. Uhum. E nessa portaria, o SUS vai disciplinar diversos direitos universais para todos os usuários do SUS, e em um desses artigos dessa portaria, que é o artigo 4º, parágrafo único, inciso 1º, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, só porque é uma coisa bem abrangente, assim, que eu acho que vale para qualquer pessoa que vá enfrentar o SUS. Que o parágrafo único ele fala que é direito da pessoa na rede de serviços de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, anomalia, patologia ou deficiência. E aí o inciso 1º ele vai falar expressamente sobre o nome social, que daí ele vai falar mais especificamente da questão trans, que fala que todas as pessoas têm direito à identificação pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do nome civil, assegurado à pessoa o uso de sua preferência, o uso do nome de sua preferência. É de 2019 a portaria. Ontem. Mas a partir desse dispositivo, dessa portaria do Ministério, a base que a gente vai ter, pelo menos para a questão do nome social e do tratamento respeitoso em todo o âmbito de saúde do SUS. E aí, desde a atenção primária, postinho, hospitais, enfim. Qualquer lugar que faça esse atendimento de saúde tem que obrigatoriamente constar esse campo do nome social em todos os documentos que forem expedidos da pessoa, e a pessoa trans vai poder escolher por qual nome ela vai querer ser chamada. Se por acaso ela quiser ser pelo civil, se quiser pelo ser social, isso vai ser uma escolha individual de cada um, não vai caber ao médico nem à equipe de saúde definir isso. Então, essa portaria ela vai trazer essa grande base em relação ao nome social, e tem outras normas também que falam especificamente sobre o nome social, além do decreto que o Léo comentou, que é um decreto que vai falar especificamente sobre entidades públicas. Então, ele não fala especificamente sobre a questão do SUS e da saúde, mas, obviamente, abrange o SUS também, porque está dentro de toda a administração pública como um todo. Então, a gente vai ter esse decreto nacional que fala da obrigatoriedade do respeito do nome social em qualquer órgão público, então, seja qual for. E, gente, eu não vou ficar aqui mencionando o número dos decretos, nem nada, mas eu tenho um materialzinho depois com tudo isso bonitinho, com todas as leis, todas as normas. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês depois. Acho que é um bom material de consulta fácil, assim. Mas só para não ficar muito chato mencionando lei, artigo, essas coisas, eu vou só seguindo. Oi? Sempre foi uma questão para mim a relação disso com os órgãos privados. Porque tem o pessoal online. Sempre foi uma questão para mim isso em relação aos órgãos privados. Se você puder falar um pouco disso? Porque eu, naturalmente, quando chego nos órgãos privados, eles já não sabem de nada, nem mesmo que os órgãos públicos são obrigados a fazer isso, eu chego falando que tem um decreto, revela as coisas e não falo que são só dos órgãos públicos. E assim eles já ficam espantados e resolvem a situação. Geralmente, com os bancos, antes da minha retificação, eu fazia isso e foi assim que eu consegui mudar meu nome nos cartões, etc. Mas eu sempre tive essa questão para entender qual que é a legislação. A legislação não tem, né?
Mas qual que é a regulamentação para órgãos privados e qual é a forma que a gente pode também obrigar eles a respeitarem esse nome social quando não somos retificados ainda, sabe? Você quer falar sobre isso? Oi, Leona. Gente, é o seguinte, para todos, todas e todes, tem que gravar isso, porque ela foi feita em 2001. A Lei 10.948/01, ela obriga qualquer lugar dentro do Estado de São Paulo a ser respeitoso com LGBT. Inclusive lugares federais, público e tudo mais. Ela vale dentro do Estado. Dentro do Estado de São Paulo, a Lei 10.948, ela pauta o respeito e como é que se diz? O respeito e a educação com pessoas LGBTs, nome social, com entrada ou saída de banheiro, tudo isso, ela não está lá especificamente dizendo que, por exemplo, você pode ir no banheiro. Não, mas se você acionar a lei, ela vai pautar isso e o local vai ser penalizado. Então, eu gosto de lembrar sempre isso. Essas empresas que a gente está vendo sempre num site de empregos, dando emprego para todo mundo, elas já foram processadas na Lei 10.948. Tá? Aí, porque quando ocorre 2 vezes, que ela vai na segunda vez, você vai mudar a sua postura, vai ser multado em 100 mil UFIRs. Não é isso? 100 mil UFIRs. Sei que é um dinheirinho, entendeu? Aí eles resolvem falar que são, como é que se diz? Friendly, né? LGBT friendly. E abrir vagas. Então, é isso. A Lei 10.948, tá? Léo, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Está tendo alguns projetos de lei para proibir a gente que é trans de usar o banheiro, né, que a gente quer. E aí, como é que funciona? Se isso é aprovado, essa lei é revogada? A louca da Janaína Pascoal fica colocando projetos para acabar com direitos LGBTs que nem existem, né? Vamos ainda... Bom, é a Janaína Pascoal, né? Faz parte da natureza humana dela, se é que é humana. Bom, quando se faz esses projetos, ele, por exemplo, você está falando da Janaína Pascoal, não é? A Janaína Pascoal quer acabar com o direito de uma pessoa trans ir para o esporte. Mas nós temos, por exemplo, as entidades que cuidam do esporte mundial, que reconhece a pessoa trans dentro do esporte. Então, o que ela quer? Ela quer que o povo que elegeu ela veja que ela está lutando contra a gente. Porque é uma causa que não vai dar certo. Porque ela faz uma lei dessa, a gente entra para rebater essa lei e acaba perdendo. Mas isto, ela mostra a que veio. E as pessoas que estão nessa mesma vibe dela, veem que valeu a pena ter o voto. Apesar que vai cair essa maldita, não entendeu? Porque é uma coisa que cai. Porque já tem uma argumentação sólida sobre o assunto. Entendeu? Pici, essa questão do banheiro, especificamente, ela está pendente de julgamento no STF ainda. Tem um processo lá discutindo especificamente a questão do banheiro. Se eu não me engano, o caso concreto do processo é um caso de um shopping que negou para uma mulher trans usar o banheiro feminino. E aí esse processo chegou no STF para falar se é constitucional ou não condicionar o uso de banheiro para pessoas trans. E só que isso está parado há muitos anos também. Então... E a gente não tem nem notícia de colocar isso para pauta em julgamento. Sim. Eu tinha falado que a Carolina Yara estava comentando que é de agora, parece, desse mês, que quem foi? Rinaldo, não sei o quê, e uma outra gata, que eu não sei o nome, que estão aí proibindo a linguagem de gênero neutro e a nossa entrada nos banheiros de acordo com o nosso gênero, pensando só de acordo com o sexo biológico, né, essa ficção.
Então, por isso que eu comentei assim, aí eu falei, nossa, mas e aí? O que acontece com a lei que existe no estado de São Paulo, então, né? Então, como o STF ainda não se manifestou expressamente sobre o assunto, não dá para a gente garantir, mas pelo histórico do que eles vêm julgando, eu acho que tem uma chance muito grande deles declararem essa lei inconstitucional, mesmo que ela venha a ser aprovada. Ou a do banheiro também, enfim, acho que todas, no caso. Mas é isso, tem todo o trabalho de levar para o STF, eles vão ter que julgar, enquanto isso, se não tiver uma liminar suspendendo, a lei continua valendo, né? Então, a gente vai ter que ver na prática como que vai ser essa movimentação para declarar ela inconstitucional depois. Não, eu entendi, Léo, que você colocou sobre o direito a ser respeitada nos espaços, mas a minha dúvida é sobre, por exemplo, exigir, como eu disse no banco, de que seja colocado o meu nome social no meu cartão, o meu nome social nos documentos, etc., que é uma instância privada e que... né? Eu gostei dessa pergunta porque foi eu que consegui, graças a Deus, com muita luta, com a ajuda da Defensoria, modificar essa normativa dentro do Banco Central. Consegui. Foi em 2016. Então, vamos lá, essa normativa no Banco Central, ela realmente falava que só podia ser pautado o nome que estava em registro. E isso vinha lá no Banco Central, entendeu? E agora, faz tanto tempo que a gente conseguiu, que eu até pensei que isso já estava resolvido, esse problema. E agora tem que buscar a normativa de novo para falar para vocês. Mas ela foi modificada. Os bancos se baseavam nela, entendeu? Para argumentar que está não sei o quê. Aí o Banco Central, que derrubou não é que ele derrubou a normativa, ele colocou um adendo nessa normativa dizendo que pessoas transexuais que se identificam com nomes podem sim ter o nome, entendeu? Então, já existe uma normativa para você bater na cara de todo mundo lá no banco, entendeu? Fala, vai estudar as normas que você não sabe. É que nem no SUS também. O pessoal trabalha no SUS, mas ninguém leu aquele camalhaço desse tamanho, já viu? De norma. É dessa, sabe, Guerra e Paz? É 2 Guerra e Paz juntos, para ler. Então, vai ler isso aí. Então, depois eu vou trazer a normativa para você, porque aí você já espalha para todo mundo, tá? Mais alguma pergunta, alguma coisa, gente? Não. Vou prosseguir, então. Aí, só voltando no nome social. Então, a gente tem essa norma que garante no SUS, a gente tem o decreto para os lugares públicos em geral, para os órgãos públicos, e a gente também vai ter normas específicas falando sobre o CPF, vai ter uma norma específica sobre o título de eleitor também, e aí depois eu passo isso certinho para vocês, mas são normas bem simples, assim, só falando que tem direito, que basta a pessoa fazer um requerimento, e essa questão do nome social, eu acho que é o que a gente tem mais de garantido aí nessas normas, pelo menos, eu acho que é o que tem ficado mais pacífico ultimamente, por mais que na prática ainda exista muito problema em relação a isso, eu acho que no direito é o que a gente já está aceitando mais facilmente, assim. E aí eu queria falar um pouco com vocês especificamente das normas relacionadas à saúde, que vão ser praticamente resoluções do Conselho Federal de Medicina e portarias do Ministério da Saúde, que vão disciplinar toda essa questão. E aí eu vou trazer um breve histórico para vocês de como foi essa evolução na saúde aqui no Brasil especificamente, até a gente chegar nessa normativa que a gente tem, que a mais recente é do ano de 2019, só que ela foi sendo atualizada ao longo dos últimos anos também. Eu vou trazer um pouquinho desse panorama para a gente entender como que a gente chegou até aqui também. A primeira vez que a gente teve a previsão de questões especificamente de saúde trans e de cirurgias de redesignação sexual no âmbito do SUS foi por uma resolução de 1997, foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1482, de 97. E essa resolução ela trazia todos esses procedimentos cirúrgicos como experimentais ainda, então era tudo uns testes que a gente ia fazer no SUS para ver como iam se dar os resultados, como ia ser tudo isso na prática. E justamente por ser uma
uma questão experimental, ele só era autorizado em hospitais públicos ou conveniados do SUS e vinculados especificamente à pesquisa. Então, era muito comum a gente ter em hospitais universitários, etc., que eram hospitais mais específicos, não era em qualquer hospital que a gente poderia fazer isso, todos esses procedimentos de saúde, especificamente. No ano de 2002, 5 anos depois, vai vir uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que aí, especificamente, eles vão reconhecer que as cirurgias, gente, isso eu vou colar aqui, porque são os nomes bem difíceis, de neocolpovulvoplastia, que é a cirurgia do masculino para o feminino. Eles reconheceram em 2002 que os resultados dessas cirurgias estavam positivas, tinha tido um bom retorno. Então, essas cirurgias deixaram de ser feitas a título experimental, elas começaram a ser feitas mais amplamente no SUS, e deixou de existir essa restrição também só para hospitais públicos, vinculados à pesquisa e etc. Então, essa cirurgia especificamente deu essa ampliada em 2002, mas eles reconheceram que ainda estava tendo muitas dificuldades na neofaloplastia, que é a cirurgia do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Então, essa cirurgia, os resultados ainda não estavam satisfatórios, então continuaram sendo feitas a título experimental. Oi. Tá. Ortofaloplastia? Não. Tá. Neofaloplastia, tá. Não, aqui agora tem, porque antigamente se falava de neofaloplastia. Pelo menos o nome que eles usam nas normas é neofaloplastia. Neofaloplastia era o que fazia antes. Gente, eu não sou da saúde, eu só copiei o nome que eles usaram lá. Mas aí em 2002 a gente teve isso, e uma novidade trazida também em 2002 é que foi prevista a obrigatoriedade do endócrino na equipe multi também para esses atendimentos. Em 2010, depois a gente vai ter uma nova normativa do Conselho Federal de Medicina também, que, na verdade, não tem muitas alterações, continuou a mesma coisa que já era antes, e continuou reconhecendo que as dificuldades na neofaloplastia, ou seja, qual for o nome, e eles continuaram reconhecendo as dificuldades, continua sendo feito a título experimental, e em 2000... Oi. Não, mas aí são diferentes. Neofalo é uma, metóide é outra. Tá? São separados. Porque a neofaloplastia, você vai ter que ter alongado o clitóris num satisfatório. Então, você teria que pegar uns 6 centímetros para transformar isso num pênis de 12, 10, 12. Entendeu? Então, a metóide é a que é a mais usada, porque é mais segura também. Essa da lei fala de qual exatamente? É neofaloplastia. Por isso que eles não estavam tendo resultado. Por isso que eles não entendi. Por isso que eles não estavam tendo resultado. Porque precisava primeiro fazer todo um... Né? E aí... Mas é esse tipo só, né? Então, tem neofalo e metóide. E aí, em 2013, a gente vai ter, pela primeira vez, uma portaria do Ministério da Saúde, especificamente. Até então, todas as normativas que a gente tinha eram do Conselho Federal de Medicina. E aí, em 2013, o Ministério da Saúde fez essa portaria, que ficou conhecida como a portaria do processo transexualizador do SUS, que é o nome que foi dado para a portaria. E eu acho importante a gente lembrar também que essa portaria de 2013 do Ministério da Saúde, ela só foi feita por pressão judicial contra o Ministério da Saúde. Entraram com processo para obrigar eles... O processo de 2009, quando o Estado perde, e o STF determina que seja feito. Sim, porque até então o Ministério da Saúde não falava absolutamente nada sobre isso, e aí, como resultado desse processo, que surgiu essa portaria de 2013, trazendo os procedimentos, as garantias, as idades e tudo mais. E a última atualização que a gente teve foi agora em 2019, com uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 2265 de 2019, que é o que está vigente atualmente para regular essas questões. E aí o que é
mais relevante a gente trazer sobre essa Essa última que você falou, fala sobre o quê? a portaria? A resolução. A resolução do Conselho Federal de Medicina é falando sobre as questões de saúde trans mesmo, é só atualizando as anteriores. Eles revogaram as anteriores e fizeram essa nova. E essa normativa de 2019, ela trouxe algumas novidades em relação ao que a gente tinha nos últimos anos. A questão do atendimento como um todo, que está abrangido pela portaria, pela resolução, desde o acolhimento da pessoa trans nos sistemas de saúde, até o acompanhamento, hormonioterapia, procedimentos clínicos, cirúrgicos e pós-cirúrgicos, e tudo conforme um projeto terapêutico singular. Então, a gente vai ter essa equipe multiprofissional e interdisciplinar, que vai ser obrigatoriamente composta por um psiquiatra, um endócrino, um ginecologista, urologista, cirurgião plástico e pediatra, nos casos de criança e adolescente, que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre menores depois. Olá. Oi, pode falar. Vou assumir um pouquinho, então. Troca de travesti. Não, eu votando com a instituição privada, que eu não gosto dela, tem essa questão do processo transexualizador, aproveitando para registrar esse nome horrível, que com certeza não foi uma pessoa trans que pensou. Com certeza não. Horrível. Cafona, brega, horrível. Não é bom, né, e também não tem nenhum senso estético. Não. E aí, indo direto ao que precisa. Sair transformou. Quando eu virei trans, né? Qual? Vocês sabem aquele desenho dos Jetsons, que ele vai ali naquela pranchinha assim? Então, aí você vai naquela pranchinha, entra dentro de uma máquina e sai do outro lado linda e divina. Pronto. Com peito, com tudo. Que não pode faltar nada, né? Além tem isso. Eu passei já por processos no SUS de entrevista para iniciar tratamento hormonal, essas coisas. Eu falava, não, eu sou travesti, mas você quer fazer cirurgia? Eu falei, eu quero pôr peito, talvez no futuro, mas não é uma certeza ainda. Então eu vou ser uma pessoa não binária? Eu falei, não, eu estou dizendo que eu sou uma travesti. Não, mas é porque você não quer fazer cirurgia? Eu falei, gente, eu conversando com um homem branco, cisgênero, na minha frente. Não, assim... E aí eu pedi para começar o processo hormonal. Eu voltei em janeiro que ele pediu, isso já faz uns anos, né? Voltei para ver se já ia rolar. Aí ele falou, não, então, o seu nome está na fila de cirurgia. Eu falei, não, e da hormonização? Ele falou, não, mas você não pediu cirurgia? Eu falei, Aí eu fiz escarcel, briguei com ele, fui embora, falei, deixa eu ir para outro lugar. E foi aí que eu comecei, só fui conseguir começar esse processo com um pouco mais de saúde mental, quando o Dr. Alexandre, pela Casa Chama, me atendeu na Santa Cecília, que hoje desembocou na UBS da Barra Funda, que é onde a gente é atendido pela Casa Chama e tudo mais. Mas eu queria perguntar sobre esse processo transexualizador na rede privada. Porque eu vou agora fazer o implante de prótese mamária pela rede privada, mas não vai ser pelo meu plano de saúde, por quê? Eu descobri que, pelo meu plano de saúde, o único médico que realiza esse tipo de cirurgia está, inclusive, com um processo judicial de um homem trans por ter negado pelo plano de saúde. E eu não sei se o processo é só no nome dele ou é para o plano e para ele. Acho que para os dois, porque o nome dele está envolvido no processo. E aí eu falei, bom, eu não vou entrar com processo com ele, porque além de demorar muito tempo para eu conseguir botar os meus peitos, eu vou fazer a cirurgia com uma pessoa que já nem quer fazer cirurgia de pessoas trans. Então, vai fazer, sei lá, um peito na minha orelha, né? E aí eu deixei quieto. Só que também já vi posts da Bicha da Justiça, por exemplo, dizendo que é sim um direito nosso e que o plano de saúde é obrigado a fazer cirurgias de implante de prótese mamária, de redesignação genital, de mastectomia masculinizadora. E aí eu queria saber, de fato, como que funciona isso, porque eles adoram usar da burocracia privada para dizer que para eles não funciona, talvez em outros seja aceito, né? E achar essas brechinhas para ser o diferentão.
Eu só quero lembrar porque isso é uma coisa muito assim, ele vai concordar. Você tem que ter o contato. O contato é que vai dizer se você vai ter direito ou não. Entendeu? E justamente por causa dessas coisas, dessas pessoas, é lógico, pessoas trans que têm um contato que diz sim, que tem que fazer cirurgias, indicadas por outros médicos, não é isso tudo? Esses contratos você tem direito, sim. Mas eles estão fazendo já contratos com algumas cláusulas que tiram de pessoas trans esses direitos. Então, o que a gente precisa? Antes de assinar qualquer contrato, a gente precisa analisar esse contrato. Porque se tiver uma cláusula lá, porque são contratos de adesão, a gente tem que lembrar isso. Contrato de adesão é aquele contrato que não dá para você discutir a cláusula. É isso ou não tem outro. Então, esses contratos, geralmente, quando você não consegue, pelo contrato, fazer a cirurgia, você vai entrar com um processo, que esse processo vai te dar o direito, porque essa cláusula está abusiva leonina, né? É uma cláusula leonina. Eu gosto tanto de leão. É uma cláusula leonina e, geralmente, cai no processo. Mas dura muito. Como te disse, a primeira instância sempre faz merda. A primeira instância sempre vai a favor das empresas, de Itaú, empresa de saúde, e banco, e o cacete. A primeira instância sempre vai a favor deles. Eu nunca vi ganhar em primeira instância. Você já viu, não? Eu vejo pouco, eu trabalho no juizado, que a gente tem muito consumidor, e aí a gente sempre pende para o lado deles. Assim, você, né? Pende pro lado deles. mas eu sei que não é o comum. Então, de toda forma, para além do contrato, é possível entrar com esse processo jurídico, porque esse contrato também está indo contra a legislação, ou a regulamentação, enfim. Então, é que a questão do contrato, assim, normalmente, contrato de plano de saúde é esse inferno, que eles vão excluir tudo que eles puderem, e é muito comum a gente ver processos de plano de saúde, contra plano de saúde no judiciário também, enfim. A rodo é uma das coisas que mais tem. E eu tenho visto algumas poucas discussões especificamente de plano de saúde cobrir questões de saúde trans, chegando na segunda instância aqui em São Paulo. E o pouco que eu tenho visto, o tribunal tem sido favorável às pessoas trans. Mas é algo que ainda está em segunda instância, não está uniformizado assim, no país inteiro, nem em São Paulo mesmo, ainda é uma discussão assim, que eu comecei a ver esse ano, por exemplo, chegando no tribunal, discussões sobre essas. Até porque pessoas trans terem acesso a plano de saúde é uma coisa bem específica e rara. Então, e acesso ao advogado para entrar no inclusive processo. estão dentro dos 10%, geralmente, que tem a família junto, né? Que é o meu caso, por exemplo. Então, Se fosse por conta própria, eu não teria plano de saúde. Sim. Eu gosto sempre de citar, todo mundo conhece, né? Eu acho que conhece, Daniela Andrade. A Dani é uma mulher trans que agora, felizmente, com muita luta, ela está lá no Canadá, que ela saiu desse buraco, está lá na vida de boa, e fez as cirurgias processando o plano de saúde. Mas levou 6 anos, entendeu? Mas ela fez um processo onde um dos pedidos era que ela escolhesse o profissional. Ela escolher o profissional e o plano de saúde que se vire para pagar. Então, ela fez todas as cirurgias com o profissional mais caro do estado de São Paulo, fez tudo tranquila, está ótimo, foi para o Canadá, está maravilhosa. Entendeu? Eu vou devolver o espaço aqui para a Pissi, que ela já voltou. Obrigada, gente. E agora os comerciais? Gente, dá para eu dar uma apanhada assim nas idades, pelo menos, quais são as espécies de atendimento que são garantidas nessa nova resolução do Conselho Federal de Medicina e a partir de qual idade que isso está sendo permitido, porque isso a gente teve bastante mudança em 2019, com umas novidades que ainda são lentas, mas foram interessantes, pelo menos, num primeiro momento. A gente tem a previsão de acompanhamento pela equipe multiprofissional sem nenhum tipo de intervenção hormonal ou cirúrgica em qualquer idade. Então, isso está previsto expressamente que, a partir de qualquer idade, a pessoa pode ter esse acompanhamento. Então, por exemplo, ir atrás de psicólogo, psiquiatra, todo esse atendimento da rede básica de saúde mesmo, a partir de qualquer idade.
Uma novidade dessa normativa de 2019, que a gente não tinha até então, foi a previsão do bloqueio de puberdade também, que era algo que até então a gente não tinha previsão nenhuma para menores, crianças e adolescentes. Assim, qualquer coisa que envolvesse menor de idade, a gente precisava entrar com um processo para tentar discutir isso, seja para mudar nome, seja para as questões de saúde mesmo. A gente não tinha nada previsto. Assim. O pouco que a gente tinha para trans falava só de adultos, não tinha nada para menor. Então, em 2019, foi muito interessante essa mudança que trouxe pela primeira vez a discussão do bloqueio de puberdade. E, de acordo com a resolução, ele é permitido a partir do estágio puberal Tanner 2, que, de acordo com os anexos da própria resolução, seria aproximadamente aos 8 anos para as meninas e aos 9 anos para os meninos. Então, a partir dessa idade, já está previsto e garantido também essa possibilidade de fazer o bloqueio de puberdade. E, em 2019, a gente teve uma redução da idade para a hormonoterapia cruzada também, que agora é permitida a partir dos 16 anos. Que até 2019, a hormonoterapia só era permitida a partir dos 18 e as cirurgias a partir de 21. E aí, em 2019, a gente reduziu essas idades, então agora a hormonoterapia a gente pode fazer a partir dos 16 e qualquer procedimento cirúrgico a partir dos 18. A gente não precisa mais esperar até os 21. Com autorização dos pais. Sim, isso sempre. Então, não é assim, pode fazer dos 8 em diante, não. O pai e a mãe têm que assinar, não é só o pai assinar, tem que ser o pai e a mãe, porque senão você vai ter que entrar com processo, porque se só a mãe assinou, vai ter que entrar em processo contra o pai, para essa criança fazer o acompanhamento. Então, nós estamos no Hospital das Clínicas, com 300 crianças, fazendo esse processo, mas esse processo junto com os pais. E os pais têm que ser acompanhados também por psicólogos e psiquiatras, para não causarem transfobia, né? Para não causarem mais dor nos seus filhos. Então, a gente tem que lembrar isso, que não é tão fácil assim. Nada é fácil para a pessoa ter. Não, tá? E aí, só resumindo, quais os direitos que a gente já tem previstos para crianças e adolescentes também, seja expressamente ou seja por interpretação judicial e etc., que é a ideia do título de eleitor a partir dos 16 anos. Então, a pessoa de 16 ou 17 anos que vai tirar o título de eleitor pode pedir o nome social no título de eleitor. A questão da educação básica, a gente tem normativas também do Ministério da Educação reconhecendo a possibilidade para os menores de 18 anos pedirem a inserção do nome social nos registros da educação básica, desde que tenha autorização dos pais também, e a resolução é expressa nesse sentido, que para o maior de 18 anos basta fazer um requerimento para a instituição. Então, qualquer pessoa trans maior de 18 anos, em qualquer instituição vai fazer o pedido, eles são obrigados a cumprir isso, mas no menor de 18 anos esse pedido tem que ter uma autorização dos pais junto. A questão do nome social nos órgãos públicos, no CPF e no SUS especificamente, as normas que tratam sobre isso não falam nada sobre idade, não tem essa limitação de que é só para maiores de 18 anos. Então, a gente entende que, no silêncio, como a norma não fala nada, é possível a partir de qualquer idade também. Então, não é para ter, teoricamente, nenhum empecilho jurídico para um menor de idade conseguir mudar o nome no CPF, por exemplo. E, na questão da saúde, especificamente, como já foi dito também, a gente tem essa possibilidade do acompanhamento, desde sempre, do bloqueio de puberdade e da hormonioterapia cruzada a partir dos 16 também agora. A questão da retificação do nome civil no cartório, as resoluções que tratam sobre isso são expressas falando que é só para maiores de 18 anos que podem fazer esse procedimento direto no cartório. Então, a gente não tem a possibilidade, teoricamente, da mudança de nome para menores. E o que a gente tem visto nos tribunais por aí, a gente tem alguns processos discutindo várias coisas, mas o que eu vejo mais obscuro assim na questão dos menores é a questão da cirurgia. Isso é uma coisa que eu não vi nenhum juiz autorizando ainda. Eu já vi juiz autorizando mudança de nome, bloqueio de puberdade, outras coisas, mas cirurgia é uma coisa que ainda está bem obscura aqui no Brasil. E eu acho que era isso, gente. Espera aí, gente, para acabar com... Eu lembrei de uma coisa, eu sempre lembro de alguma coisa, gente. Tem uma lei de 1973, que no artigo 56 da lei,
ela dá o direito de mudança de nome quando a pessoa completa 18 anos. Então, ela tem 1 ano para que você possa requerer a mudança do seu nome. Isso é uma lei de 1973. Aí eu estou rezando para encontrar um menino trans aí, com 17 para fazer 18, para a gente ir lá requerer em cartório essa mudança e ver se funciona ou não funciona. Entendeu? Mas ela existe. Então, é a lei 6.015 de 73. Uau, é muita ferramenta, né? Muito obrigada por toda a história, por toda a luta, por tudo isso. A gente tem que encerrar, né? Não tem jeito. São 7h11. Bora. Ih! Não, é um outro hotel, bem bonitinho, com piscina. Quem mais que tem? Tem nós. Então, assim, só agradecendo, reforçando realmente, muito obrigado. É um prazer gigantesco dividir essa conversa com vocês e aprender tanto. Valeu.